Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus possa abençoar a sua vida através desta palavra que nós queremos compartilhar nesta noite. Normalmente, às quintas-feiras, no culto da palavra, nós produzimos a live da ministração para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para que mais pessoas estejam conosco. Mas por alguma diferença técnica, nesta quinta-feira nós não pudemos fazer isso. Então eu gostaria de estar um minuto aqui, um tempo com os irmãos, aqueles que desejarem, para nós dar uma olhada nesse capítulo que não foi gravado e que não foi compartilhado. O texto que nós abordamos no culto da palavra foi Apocalipse, o capítulo 15. Então, se você tem uma Bíblia e quiser ler juntamente comigo, Apocalipse capítulo 15, diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida, ou melhor, nelas é consumada a ira de Deus. Então, o apóstolo João, que já havia usado essa expressão antes, ele diz no capítulo 12, e viu-se um grande sinal no céu. Então, olha, primeiro ele fala de um grande sinal no céu. Mas agora, no capítulo 15, ele diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu. Há duas coisas que precisam ser notadas. Primeiro, a frequência com que João diz eu vi. Os amigos que gostam do livro de Apocalipse já devem ter percebido que reiteradas vezes o apóstolo usa essa expressão, eu vi, constantemente, né? E agora ele diz, eu vi outro grande e admirável sinal no céu. Ora, que grande e admirável sinal é esse? Se ele achou que esse sinal trouxe espanto, trouxe expectação, trouxe admiração, nós deveríamos tentar entender que grande sinal é esse. E o sinal eram 7 anjos. Foi isso que chamou a atenção do apóstolo João, 7 anjos. Queridos irmãos, parece para mim que a igreja ainda precisa desenvolver uma teologia apropriada sobre os anjos. Há uma parte da igreja que venera os anjos, cultua os anjos, talvez até alguns adorem anjos, fazem orações para anjos, Tem até pessoas que têm imagens de anjos e anjinhos. E de fato são imagens muito bonitas, mas o que eu quero chamar a atenção é que uma parte da igreja parece que vai muito para um lado, tem uma veneração, uma paixão por anjos. Mas de outro lado, na outra ponta, nós temos uma parte da igreja que parece não entender o ministério dos anjos, nem a importância dos anjos na vida da igreja. Mas quando nós lemos Apocalipse, estou falando só aqui do Novo Testamento, quando lemos o Apocalipse, nós percebemos que o ministério dos anjos é muito forte, é muito expressivo. A gente vê com uma frequência muito alta anjos saindo e cumprindo as ordens que receberam de Deus, executando o mandamento do Senhor. Veja, por exemplo, quando José estava aflito porque a sua esposa achou-se grávida do Espírito Santo,
a Bíblia diz que José tentou deixá-la secretamente. Mas um anjo do Senhor apareceu para José em sonhos e disse: José, não deixe Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Depois, quando o Senhor Jesus havia nascido e era um menino de mais ou menos 2 anos, olha o que acontece. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para José e diz: José, foge para o Egito, porque Herodes busca a morte do menino. Quem lê a palavra conhece. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E o anjo do Senhor aparece e diz: foge para o Egito. Depois, quando Herodes já era morto, o anjo do Senhor aparece outra vez para José e diz: volte para a tua terra. Olha que maravilha isso. Nós podemos também prestar atenção no ministério dos anjos, quando a Escritura diz que o Senhor Jesus, em Mateus, ele jejuou 40 dias, depois ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, quando a gente lê assim rapidamente, porque são poucos versículos que tratam da tentação de Jesus. Então, quando a gente lê a tentação do Senhor Jesus, pode soar uma coisa de menos importância. Mas eu lembro que quando meu pai contava sobre os momentos últimos de meu avô era um homem santo, um homem crente, um homem que servia a Deus toda a sua vida, e quando ele já estava no seu leito de morte, já para morrer mesmo, os filhos em volta, na época meu pai era um moço ainda desviado do caminho, de repente ele pediu que todos orassem por ele, porque Satanás tentava ele para blasfemar de Cristo. Já pensou? No momento da sua morte, Satanás o tentava para que blasfemasse de Cristo, ou seja, tentando fazê-lo perder a salvação. Ele que durante toda a sua vida seguira a Cristo, agora nos momentos finais tentado a abandonar a fé. Então a tentação do diabo, ela pode ser muito forte, muito intensa. E a Escritura diz que o Senhor Jesus, tendo jejuado 40 dias, depois ele foi tentado por Satanás, mas você pode ler o restante do texto, diz assim que então veio um anjo do Senhor e o confortava. Olha que maravilha, veio um anjo do Senhor e o confortava. Há uma outra cena que é muito bonita em relação a Cristo e aos anjos, é quando o Senhor Jesus já está na quinta-feira à noite, aquela quinta-feira derradeira, em que ele está no jardim, ele está orando e ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, afasta de mim. Não é só que ele não queria tomar, ele não queria nem chegar perto daquele cálice. Então ele ora: Senhor, afasta de mim este cálice. E a sua oração, ela foi tão intensa, a palavra de Deus diz que foi tão intensa, que o Senhor Jesus, ele suava gotas de sangue. Gotas de sangue. Um fenômeno raríssimo, conhecido como hematidrose. O Senhor Jesus, ele está suando gotas de sangue, tão forte é a sua agonia, tão forte é a sua provação. Mas aí você pode ler novamente esse texto, está lá em Lucas. O texto diz assim que depois um anjo do Senhor o confortava. Novamente, o anjo trazendo conforto para Cristo. Essa é uma narrativa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos compreender que nós não estamos sós. Você não está só. A palavra de Deus assegura. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra. Eu lembro uma história que eu ouvi de primeira mão, de um pastor que apacentou uma igreja no interior. E aqui, meus amigos aqui, quem porventura já viveu ou já esteve no interior há algum tempo, você sabe que não tem vaso sanitário. Antigamente chamava casinha o banheiro. E o que era? Era um buraco no chão. É isso. Hoje é rude falar isso, mas é assim que era. Então era um buraco no chão e um banheiro feito de tábuas sobre aquele buraco. É verdade? Era isso que era. E aquele poço de baixo ficava cheio de fezes, de urina, de dejeto. E uma criança, uma menina da igreja desse pastor, ela foi ao banheiro e quando ela está ali, o banheiro quebrou e ela mergulhou dentro do poço. E correram para socorrer, creio que ouviram o ruído, conseguiram tirar a menina lá de dentro. Mas esse pastor contava que eles tiveram muita dificuldade primeiro para lavar a menina e depois para tirar dela aquele mau cheiro. Imagine cair num lugar desse. E aí alguém fez a pergunta que eu acho que muitos de nós faríamos, e os irmãos me perdoem, mas é uma curiosidade normal, não tem nada de anormal. Alguém perguntou para ela: você não engoliu fezes? Perguntaram isso para a menina. E a menina falou assim: não, a hora que eu caí, um anjo pôs a mão assim. Vocês já pensaram? Depoimento da menina, caiu num poço cheio de fezes e ela disse: não engoli fezes, um anjo pôs a mão aqui. Irmãos, nós precisamos compreender essa relação entre Deus e os anjos e de que maneira Deus os usa para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa vida. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. A questão dos anjos, irmãos, ela é uma realidade dentro da palavra de Deus e dentro da vida da igreja. Todos nós ficaríamos muito mais tranquilos, mais quietos, se nós tivéssemos uma compreensão melhor do ministério dos anjos. A palavra de Deus diz em Atos que naqueles dias os apóstolos foram presos. Isso está em Atos no capítulo 5. Eles são presos, mas naquela noite um anjo do Senhor tira eles da prisão. É uma história maravilhosa, é uma história bíblica, está em Atos capítulo 5. O anjo tira eles e diz: ide, apresentai-vos no templo e anunciai todas as palavras desta vida. Olha que maravilha, ide, apresentai-vos e anunciai todas as palavras desta vida. É uma história linda demais. Depois nós temos uma outra narrativa, quando o apóstolo Pedro vai preso, lá no capítulo 12. É uma história muito linda, irmãos. Você conhece. Ele foi preso e guardado por 4 quaternos de soldados. 16 soldados diuturnamente cuidavam do apóstolo, esperando passar os dias da Páscoa para depois ele ser morto. E naquela noite que antecedeu o seu possível martírio, a Bíblia diz que um anjo do Senhor entrou no cárcere e quando o anjo entra, a luz se acende. É uma história linda demais. E imediatamente as correntes caem da mão do apóstolo. E então o anjo lhe diz: Pedro, coloca a sua capa, pega a tua sandália, olha que maravilha, e guia o apóstolo para fora do cárcere. Eles passam pela primeira guarda, aquela que estava dentro, a segunda que estava fora, e a Bíblia diz que quando eles chegam ao portão que dá para as ruas da cidade, era um portão de ferro, mas a Escritura diz que o portão se abriu por si mesmo. Que história mais linda é essa, irmãos? O portão ele não resistiu
a chegada do anjo que carregava consigo a glória de Deus, a majestade de Deus. Lindo demais. Então olhe só o que diz o escritor aos Hebreus falando sobre os anjos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia! Então aqui nós temos uma descrição de qual é o trabalho dos anjos, é servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. E João, ele está perplexo, ele está admirado, porque ele viu um grande sinal no céu. Que sinal é esse? 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Irmãos, daqui a pouquinho nós já vamos ver que a maneira como este capítulo é construído permite entender que esses anjos que aparecem aqui no começo é como que eles só tivessem as taças, mas elas ainda não estavam cheias. Daqui a pouco você pode concordar ou discordar de mim, tá bem? Então é bastante possível que seja isso mesmo, eles aparecem, mas eles contêm as taças que vão transportar a ira de Deus. E daqui a pouco eu explico por que isso. E diz assim, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus, ela será levada ao seu limite, ela será esgotada contra os inimigos de Deus e do seu Cristo. Muita gente se assusta. Muita gente tenta até dar uma nova interpretação para o que está escrito, porque diz aqui que Deus tem ira. Deus tem ira. E alguém fica pensando como que é possível que um Deus que é amor tenha ira. Porque o que é a ira? A ira é um movimento violento na direção do ofensor. Não é isso? É isso que é a ira. É um movimento violento na direção daquele que ofende. Isso é ira. E alguém pode pensar, como que é possível que Deus, sendo um Deus de amor, tenha ira? Ora, quem já leu o capítulo 6, deve ficar ainda mais assustado, porque no versículo 6 diz assim, diziam aos montes, aqui está falando dos homens pecadores, que rejeitaram a salvação de Deus, que rejeitaram o caminho de Deus, que se fizeram amigos do mundo, que viveram conforme as normas deste mundo. Diz assim, aqueles homens falavam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, que é Deus Pai. Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olhe só, não é só o Pai que tem ira. O Filho, Jesus, também tem ira. Também tem ira. Esses dias eu vi um teólogo fazendo um malabarismo para tentar entender ou para tentar justificar ou minimizar essa ira que a Bíblia diz que Deus tem. Ora, o livro do Apocalipse, do que ele trata? Ele fala especialmente, claro, do controle de Deus, que todas as coisas estão no controle de Deus, mas ele fala da premiação para o salvo e da punição para o ímpio. Esse é um tema recorrente em Apocalipse. Então o texto fala da ira de Deus. É que alguém pensa que a ira ela é pecado por si mesma. Mas a palavra de Deus diz em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Notaram? Irai-vos, tem uma cisão. Irai-vos, mas não pequei. Ou seja, a ira ela não é pecado em si mesma. A ira é um sentimento. A ira é um sentimento do ser humano. E notem, Deus não criou ira em nós. Ele nos fez a imagem dele, ou seja, nós fomos feitos conforme o caráter de Deus. Significa que Deus tem ira, claro que Deus tem ira. O texto diz isso, tá bem? Bom,
No versículo 2 diz assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos, olhe só, da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Queridos irmãos, esse mar de vidro misturado com fogo, ele fala da majestade de Deus, da beleza de Deus. Daqui a pouco esse assunto ele vai se amplificar. Aqui fala do poder de Deus manifesto, de tal maneira que nós possamos ter alguma compreensão. E o texto diz misturado com fogo. Quem já viu o sol se pondo sobre o mar, já teve a impressão eventualmente que parece fogo, parece que o mar está incendiando. Pode também carregar a ideia de sangue, porque conforme você vai estudando o Apocalipse, reiteradas vezes você encontra uma clara relação com aquilo que Deus fez no Egito, tirando o povo do Senhor da escravidão, atravessando pelo meio do mar, inclusive isso está contido aqui, e saindo no outro lado um povo vitorioso. Quem que fez o mar se abrir? O poder de Deus, a glória de Deus. Moisés estava lá, mas Moisés por si mesmo não teria poder para fazer aquilo. Quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Moisés estava expressando o poder e a ira de Deus, o julgamento de Deus contra aqueles que se levantavam contra o propósito divino. Então aqui nós temos um mar e do outro lado os vitoriosos. Eles venceram a besta. A besta é o governo humano que se opõe ao governo de Deus e do seu Cristo. Você pode ler isso no Salmo 2. A Bíblia diz que as nações se juntaram e se levantaram contra Deus e contra o seu ungido. Está bem claro lá no Salmo 2. Isso é a besta. Então diz que eles saíram vitoriosos da besta, que mais? Da idolatria. Quantas pessoas que são cristãs, que amam a Deus, que amam a Cristo, mas que são idólatras? Na sua casa tem imagens de culto. Tem imagens de culto. Você vai conversar com esses irmãos, eles vão falar que eles não adoram, mas que eles fazem uma vênia, fazem reverência. Mas a palavra de Deus diz que não é nem para ter, nem para fazer, nem para se curvar a elas. Daqui a pouquinho eu creio que eu vá falar um pouquinho especificamente sobre isso, porque está relacionado aqui. Mas irmãos, idolatria não é só ter imagem de culto. Idolatria não é só ter imagem de pessoas santas. Eu tenho sido muito tocado, irmãos, por uma compreensão, eu não sei se você vai concordar comigo, é um pensamento aqui teológico, você pode inclusive entrar aqui nos comentários e colocar a sua opinião, eu não sou uma pessoa boa de discussão, eu não tenho velocidade para isso, mas depois com o tempo eu poderia manifestar a minha maneira de ver esse assunto. Mas por que eu digo isso? Irmãos, há um debate muito acirrado sobre o culto antropocêntrico ou culto homocêntrico e o culto cristocêntrico, não é isso? Os nossos cultos deveriam ser cristocêntricos, quer dizer, nós deveríamos cultuar a Cristo. Existem muitos hinos na igreja que são antropocêntricos. Eu vou dar só um exemplo de um hino que o centro é o ser humano. Vou dar um exemplo, Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É uma canção maravilhosa, eu já cantei, gosto de ouvir, mas é um hino antropocêntrico.
Eu particularmente, eu não vejo um erro quando isso é algo comedido. Por quê? Porque as pessoas que vêm no culto, elas são gente. Elas têm problema, elas têm dificuldades. Elas precisam de uma palavra de consolo. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, claro. Então, a pessoa vem, eventualmente nós ministramos sobre cura divina, sobre prosperidade, sobre milagre. Claro, não tem nada de errado, é só olhar os sermões de Jesus, e a atenção que ele dava para as pessoas. Contudo, essa não pode ser a tônica da igreja. Por quê? O centro do culto é Cristo. Todos nós concordamos com isso. Mas tem uma cilada aqui na minha compreensão. Por quê? Eu posso ministrar um sermão cristocêntrico e ainda assim Jesus não ser o centro. Por quê? Porque o meu belíssimo sermão cristocêntrico, ele tem como propósito tornar conhecida a minha capacidade teológica, filosófica, a minha oratória. Notaram? O tema do sermão pode ser Jesus, pode ser, mas o objetivo pode não ser. Eu posso cantar um hino que glorifique a Cristo, mas o objeto do meu hino pode não ser Cristo, pode ser mostrar como eu canto bem, a minha afinação, minha técnica vocal, tá bem? E não estou falando dos outros, estou falando de mim. O que eu quero dizer é isso. Eventualmente nós achamos que idolatria é só a imagem de escultura. Não, tem mais coisas carregadas aí. E essas pessoas que estão vitoriosas aqui no capítulo 2, elas venceram a besta, venceram a sua imagem, porque esse assunto nós já vimos. A besta vai mandar edificar uma imagem para si, e a Bíblia diz que ela vai receber um espírito. Irmãos, ninguém pense que esse mundo vai melhorar, irmãos. Quando a besta, quando o anticristo se manifestarem, até as pessoas que nunca deram atenção para a Bíblia vão comprar uma Bíblia. Escreve o que eu estou falando. Quando a besta, quando o falso profeta, quando o anticristo, a chamada tríade satânica, porque ela tenta imitar a trindade divina, quando esses poderes se manifestarem, as igrejas vão se encher. Os auditórios de pregação da palavra vão se encher. Para alguns será tarde demais. E eles venceram também o seu sinal e o número do seu nome. Irmãos, isso aqui fala de controle. Isso aqui fala de controle. A besta, ela buscará o controle total do ser humano. Controle total. Irmãos, se nós formos um pouquinho honestos e estivermos atentos, nós vamos ver que nós já somos muito controlados. É só você assistir um filme aí, não precisa acreditar em tudo. Como disse o apóstolo Paulo, em parte eu creio. Por que nós temos que prestar atenção? Se você olhar aqueles filmes quando uma pessoa é fugitiva, seja um marginal, seja um policial, que precisa fugir por algum motivo, eles rastreiam o cartão de crédito, eles sabem onde a pessoa esteve, que horário esteve, quanto que ela gastou, em qual estabelecimento. Notaram? Já existe um controle exacerbado do ser humano. Esses tempos eu vi um vídeo de alguém que entrou na China, um jornalista, e era de propósito. Ele queria saber quanto tempo uma pessoa consegue entrar na China e percorrer um caminho não autorizado. Porque os irmãos sabem que esses países como China, Coreia do Norte, Cuba, você pode entrar, você pode fazer um turismo lá, mas eles levam você nos lugares que eles querem mostrar. Então esse jornalista queria saber quanto tempo ele conseguiria andar na China, não autorizado, por lugares não autorizados. Irmãos, o vídeo dizia que em menos de 2 minutos já tinham achado ele. Menos de 2 minutos. Por quê? Porque as câmeras hoje são muito inteligentes. Elas rapidamente conseguem identificar o indivíduo e o banco de dados vai dizer quem é essa pessoa. Então aqui o texto diz que esses cristãos salvos do versículo 2, eles venceram a besta, a sua imagem, o seu sinal e o número do seu nome, e estavam junto ao mar de vidro.
Eles estavam perto da glória de Deus, da majestade de Deus. Aleluia! É para lá que eu quero ir, irmãos. Aleluia! Eu verei Jesus. Irmão, quando você chegar no céu, me procure, eu vou estar lá. Aleluia! Quando você chegar no céu, me procure, eu vou estar lá. E esses irmãos estavam lá. E a Bíblia diz, e tinham as harpas de Deus. Que delícia, irmãos! Estar num lugar onde as pessoas adoram a Deus, têm alegria de estar com Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Que maravilha! Irmãos, fala a verdade, tem culto que é difícil, não tem? Tem culto que é difícil. E nem estou falando do culto onde os outros pregam. Tem dia que eu prego muito mal. Tem dia que não vai para frente, não interessa o que eu faço, parece que não funciona, irmãos. Tem dia que o louvor vai mal. Eu fico com pena dos ministros de louvor, porque eu fui ministro durante muitos anos e eu poderia contar que muitas vezes nós estávamos em consagração, bons instrumentos, bons ensaios, na hora do culto não funciona, irmãos. Tem dia que não funciona. Mas fala a verdade, hein, meu irmão. Aqueles cultos que a glória de Deus desce, fala a verdade, irmão. Meu Deus do céu, parece que é um CD, já reparou? O louvor funciona, a banda toca bem, o pregador toca bem, o pessoal da recepção, a glória de Deus desce. Tem culto, irmãos, que nós queremos ficar lá, fica lá. Eu sei aqui, irmãos, e não é uma experiência local, aqui tem pastores comigo, que se fosse abrir oportunidade, muitos iam contar. Quando o culto é bom, que a glória desce, os crentes não querem ir embora, irmãos. E às vezes eu como pastor já estou cansado porque me exauri, tentei fazer o meu melhor, os irmãos da oração, muita gente cansada, os crentes não querem ir embora, irmãos. Querem ficar na igreja, querem ficar naquela atmosfera. Agora imagina no céu, tocando as harpas de Deus, está escrito aqui, irmãos, as harpas de Deus. Que lindeza que vai ser o céu, que alegria, glórias a Deus. E aí diz que eles cantavam 2 hinos, o texto diz, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, esse era o hino 1, o cântico de Moisés. E a palavra de Deus, ela tem esse registro. O cântico de Moisés diz assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Aleluia. Olha que lindeza. O cântico de Moisés. E há mais um trechinho do cântico de Moisés, onde ele canta assim, apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32. Antes eu li Êxodo 15, agora Deuteronômio 32. Queridos irmãos, há um esforço crescente para dizer que a verdade é a verdade de cada um. Você já ouviu essa expressão? A verdade é a verdade de cada um tem a sua verdade. Irmãos, quando alguém diz isso, ela está dizendo que não há verdade. Não há verdade. Pilatos perguntou ao Senhor Jesus, momentos antes de entregá-lo para ser crucificado, o que é a verdade? Então, não esquece, toda vez que alguém diz, cada um tem a sua verdade, essa pessoa está dizendo que não há verdade. Entretanto, Moisés disse, Deus é a verdade. E o Senhor Jesus mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Irmão, a verdade é Deus. Você quer conhecer a verdade? Leia a palavra de Deus. Pode ler, não tenha medo. E não diga para si mesmo, eu não leio porque não entendo. Mentira, você não entende porque não lê. A Bíblia é o único livro em que o autor vai junto.
Eu escrevi alguns textos e um dia eu pedi para uma professora, uma pessoa competente, corrigir, e ela disse: Enéas, essa parte aqui você tem que mudar. E eu fui explicar para ela, ela disse: não, você não pode me explicar, porque a pessoa que comprar o seu livro não terá você lá. Notaram? Irmãos, a Bíblia, quando você começa a ler e querendo conhecê-la, Deus está junto com você. Aleluia! Deus estará junto com você. Então eles cantavam o cântico de Moisés e diz: e o cântico do Cordeiro. E olhe só: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o cântico do Cordeiro. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que linda essa expressão, Rei dos Santos. A pessoa santa é a pessoa que quer viver separada para Deus. Ela está neste mundo, mas ela serve a Deus. Da onde que vem essa ideia? Vem de Jeremias. Eu vou ler aqui um pedacinho com os irmãos. Em Jeremias, no capítulo 10, nos primeiros versículos, está se falando sobre o ídolo. E o texto diz que o ídolo não é nada. Diz que o artista, ele pega um pedaço de madeira, corta, desenha ali uma imagem de uma pessoa santa, depois cobre com ouro, com prata, enfeita, diz que prega com prego, com martelo, mas o texto diz assim: não pode fazer bem nem mal, não pode fazer nada, é um ídolo, não é verdade? E depois diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. O texto diz assim: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Quem te não temeria? É isso que o texto está dizendo, ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não magnificará o teu nome? Meu amigo, minha amiga, se você lê Jonas, a história de Jonas, todos conhecem a história de Jonas, que parou no ventre de um grande peixe. Alguns dizem que é uma baleia, a Bíblia fala que é um grande peixe. Mas antes que ele caísse, antes que ele fosse lançado ao mar, você pode ler Jonas, prestar atenção. A palavra de Deus diz que começou aquela grande tempestade, porque Jonas tinha desobedecido a palavra de Deus, fugido, ele não queria pregar em Nínive, e Deus mandou uma grande tempestade. Você pode ler o texto com atenção, você verá que o narrador, ele diz que a tempestade era contra o navio, era específica, ela tinha um objetivo. E os marinheiros remavam e faziam força, e remavam e faziam força, não conseguiam vencer a tempestade. Por fim, eles viram que aquilo era espiritual. E a Bíblia diz que eles lançaram sortes, e a sorte cai sobre Jonas. E o capitão do navio desce no interior do navio procurando por Jonas, e Jonas está dormindo. E ele fala assim: de que povo tu és? E ele diz assim: eu sou hebreu e temo ao Deus dos céus. E quando ele fala isso, os marinheiros dizem assim: por que você fez isso? A Bíblia diz: porque Jonas contou que ele fugia do Senhor. Era como se aqueles marinheiros dissessem assim, está contida a ideia: nós servimos ídolos feitos de madeira, de ouro, de pedra preciosa, ou feito de algum pedaço de osso, e o nosso Deus nunca falou conosco. É como se eles dissessem isso. Você pode prestar atenção na maneira como eles explicam, ou como eles perguntam: por que fizeste isso? É como se eles dissessem: nós servimos o nosso Deus nunca falou com a gente, e nós continuamos fiéis. E você, Jonas, está dizendo que você ouviu a voz de Deus, e você está fugindo de um Deus que fala como você, com você, dentro de você, e eles falam: por quê? Por que você fez isso? Por quê? Notaram? Eles ficam maravilhados que é um Deus que fala. E quando Jonas explica, eles não querem jogar ele no mar. Eles resistem. A Bíblia diz que eles baixam as velas,
jogam a carga ao mar, eles têm um grande prejuízo. Mas quando eles veem que o navio vai se partir, eles oram e falam: ó Senhor, que criaste os céus e a terra, não lance sobre nós esse pecado, mas é que nós não temos o que fazer. E pegam Jonas e lançam no mar. Então note aqui uma história maravilhosa de pessoas que, servindo aos ídolos, notaram que Deus é o nosso Deus. É por isso que o texto diz, ele está fazendo uma comparação. Ó Rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Queridos irmãos, a palavra santo, você sabe, significa separado do pecado. Mas aqui nesse caso não se limita a isso. Aqui está fazendo um contraste entre Deus e os ídolos. O nosso Deus é um Deus santo no sentido de que não pode ser confundido com um ídolo. Porque o ídolo, ainda que seja de ouro ou de pedra preciosa, é somente um objeto. Mas o nosso Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe. O nosso Deus nos criou. O nosso Deus é vivo, Ele é real, Ele fala ao nosso coração. A sua palavra é poderosa. Aqui comigo há pessoas que sozinhas em suas casas já leram a Bíblia, choraram, sentiram a presença do Espírito Santo, oraram por alguma situação e, alegre-se, foram respondidas. Então é nesse sentido que está chamando Deus de santo. O nosso Deus é santo no sentido de que não somente é separado do pecado, mas é porque ele não pode ser confundido com os ídolos. Os teus juízos são manifestos. E aí agora é que vem o fechamento, porque do versículo 2 ao versículo 4 nós temos uma parte, como se fosse uma pequena perícope. Agora do versículo 5 ao 8 tem o fechamento, diz assim: depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Quem já estudou esse tema sabe. O Senhor disse para Moisés, quando ordenou que construísse o candeeiro, o altar do incenso, a arca da aliança, o Senhor disse para ele: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Ou seja, Moisés ele fez uma réplica de uma original que há no céu. É uma réplica. Existe muito debate em torno disso, mas quando a palavra de Deus é clara, eu prefiro o que ela está dizendo. Porque eu ia especular algo se a palavra de Deus está sendo específica. Diz: abriu-se no céu, abriu-se o templo do tabernáculo do testemunho. E diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Quem já estudou os capítulos anteriores, ou estudou pelo menos o capítulo 1, você pode notar que aqui nós temos uma descrição que aproxima muito as vestes destes anjos das vestes de Cristo. Por quê? Porque esses anjos, eles estão representando Cristo, estão cumprindo as ordens de Cristo, e eles se identificam com o Senhor Jesus. Então é como se eles carregassem as suas insígnias, símbolos, pontos de contato com o Filho. E diz assim: e um dos 4 seres viventes. Há uma tradução que traz animais, e a minha tradução é assim, mas eu prefiro a tradução que diz seres viventes. Deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro. Então aqui está em conexão com aquilo que eu disse inicialmente. É como se no princípio as salvas estivessem vazias, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E aí diz assim: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ora, Moisés já tivera essa experiência. Depois, em Crônicas, novamente, acontece essa experiência. Quando a Shekinah de Deus se manifesta, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Aleluia! Que Deus tremendo, que Deus terrível.
é esse que nós servimos e amamos. E diz assim: e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Notou a expressão? Ninguém podia entrar no templo. Agora eu pergunto para o meu irmão, para a minha irmã: quando os sacerdotes entravam no templo, quando eles entravam no tabernáculo, o que é que eles faziam lá? Eles faziam oração, eles faziam intercessão, eles suplicavam pelos pecadores, é isso. Eles suplicavam pelo povo, que Deus tivesse misericórdia do povo. E o lugar de fazer isso era dentro no lugar santo, depois de ter cumprido todo o rito. Mas vejam, essa ideia de que a ira de Deus será sem misericórdia, ela já foi abordada antes. E aqui diz que quando esses anjos saem, o templo se enche de fumaça, ou seja, ninguém pode entrar lá, ninguém pode mais pedir misericórdia. Queridos irmãos, nós vivemos o tempo da graça. A porta da salvação está aberta, para os amigos, para a família, para quem quiser ser salvo, a porta da salvação está aberta. Mas esse texto e outros já que nós vimos, deixa claro: haverá um dia que a porta da salvação se fechará, E alguém fica pensando: puxa vida, mas e aquele meu amigo que se perdeu? Se eu estiver no céu, eu vou lembrar dele, eu vou ficar triste. Não, você não vai ficar triste. A alegria que Jesus te der, ninguém a tirará. Ninguém a tirará. Por quê? Porque nós teremos uma compreensão muito clara. Irmãos, nós teremos uma compreensão muito clara. Aquela pessoa ouviu falar de Jesus. Eu aqui rapidamente, eu poderia falar pelo menos 4 evangelistas que estão na televisão todo dia. Todo dia. Quem quiser ouvir de Jesus, a televisão está aí. Aqui na nossa cidade, quantos programas de rádio? Todo dia. Todo dia. Igreja você acha em qualquer esquina. As igrejas abertas falando de Jesus. Agora veja, a pessoa teve oportunidade. A pessoa ouviu a palavra. A pessoa vive num país como o nosso, eu vou dar o nosso exemplo, um país cristão. O Estado é laico, mas o nosso povo é cristão. A pessoa não quer servir a Deus. Acha que eu vou perder a minha alegria por causa de um parente, de um amigo, alguém que não quis, a pessoa fez a escolha dela. A pessoa fez. Irmãos, a pessoa não gosta de culto, no céu vai estar cheio de culto. Ela não ia nem gostar de estar lá no céu. No céu está cheio de hino, a pessoa não gosta de hino. O céu vai estar cheio da palavra de Deus, porque Cristo é a palavra, Ele é o Logos, lá de João capítulo 1. A pessoa não gosta de crente, vai fazer o que no céu, irmão? Não gosta de cristão, tá bem? Então nós vamos ficar em paz. E para nós terminar, o texto diz assim que nós vamos cantar essa canção, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quando nós estivermos no céu, não é se, é quando nós estivermos no céu, nós vamos entender que do ponto de vista legal, os caminhos de Deus são justos. E do ponto de vista moral, eles são verdadeiros. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, não pare na caminhada. Não pare. Às vezes dá vontade de desistir. Qualquer pessoa que tem muitos anos de fé, em algum momento já se sentiu fraco, já se sentiu sozinho, já se sentiu doente, debilitado, já teve orações que não foram respondidas, já viu algum escândalo. Mas, irmão, não pare na caminhada. Não pare. Jesus está voltando, Maranata. O Senhor voltará. Aleluia. Ele prometeu. Se eu for, aleluia, e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Amém? Se você quiser orar comigo, eu gostaria de encerrar essa live orando, louvando a Cristo. E depois, se você quiser, você pode compartilhá-la também, se ela foi bênção na tua vida. Vamos orar? Aleluia, aleluia. Se eu pudesse dar as mãos para você agora, para orar junto com você, mas não podemos, estamos unidos pelo amor e pela fé. Pai querido e santo, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te exaltamos, Senhor. A tua palavra ela é poderosa e é fiel. Ó Deus, o nosso coração descansa na certeza, Pai, de que os teus olhos tudo veem, que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Ó Senhor, receba o louvor, receba a adoração, receba as ações de graças, Pai, que se iniciaram no dia que o Senhor nos achou e continuarão, Senhor. Nós queremos estar lá naquele mar de vidro, junto com aqueles milhões incontáveis de pessoas que vão estar tocando as harpas de Deus. Aleluia! Ó Senhor, nós vamos nos alegrar muito nesta reunião. Pai querido, abençoe cada um que passou aqui pela live. Abençoe aquele que pôde ouvir um pouco. Nem todos puderam ficar muito tempo, mas abençoe cada um, Pai. Dê-nos a alegria de uma noite de paz, de descanso. Ó Deus, que Cristo seja o centro da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Abençoe-nos com a tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, foi uma delícia estar com vocês, viu? Obrigado pela companhia. Se essa live de alguma maneira abençoou, você compartilhe. Ore por nós, estamos orando por vocês. Bom descanso na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.